obrigado, Zizi. Muito obrigado àqueles todos que trabalharam para que pudéssemos fazer uma reunião como essa. Isso me deixa muito contente, porque houve uma época que eu fazia esse trabalho. Com meus colegas. Então, eu quero agradecer muito o trabalho da Tânia, que foi começando e nós acaba dando certo. Final dando certo. Bem, eu chamado para moderar essa mesa. Eu escolhi como tema uma coisa que nós, entre nós chamamos de a fase heróica do Instituto. Desliga. Tá. Nós mais velhos. Nós mais velhos chamamos esse período o período heróico do Instituto. Primeiro que não era Instituto, eu vou falar um pouco disso. E segundo, porque não tem tanta gente aqui que saiba disso. Eu me identifico com vocês aqui, mas então vai ser interessante e vai ser construtivo. Essa que foi a motivação por trás da escolha do meu tema. Tânia, quanto tempo eu tenho? 20 minutos. Foi 21, você já viu? 21 horas. Tá bem. Bem, o título já passou. Significa que as pessoas pegaram para esse é o título do tema, que é traduzido em português em O Período Heróico do Instituto de Biofísica. Próximo, por favor. Bem, o objetivo qual é? Os objetivos quais são? Esses que estão aí na pedra. Evidentemente, eu tendo só 25 minutos, eu vou ter que fazer um resumo do que vai aparecer aqui na pedra. Aqui são as coisas básicas, né, que eu pretendo falar. Principalmente estabelecer a cronologia da formação do professor Chagas e dos eventos que precedem a criação do IBCCF. Quer dizer, muito obrigado para quem apagou a luz. Que foi de 26 a 45, não parece nada, mas em 1926 o professor Chagas entrava no primeiro ano da Faculdade de Medicina. E em 45 ele saía graduado em Medicina. Não, perdão, em 45 ele fundava o Instituto de Biofísica. Senão seria um aluno jubilado, né? Bem, as perguntas básicas, eu sempre vou colocar sobre o que eu vou falar. As perguntas básicas são essas duas. O que fez com que o professor Chagas, tendo a família que tinha,
decidiu se transferir para a física biológica. E, em segundo lugar, como é que ele fez para fundar o Instituto de Biofísica? Eu tenho que resumir porque foi um trabalho muito grande. O próximo, por favor. Eu vou... Essa projeção, inclusive, poderia ser dispensada. O curso de graduação, que todo mundo tem que fazer, da graduação até a cátedra, mas essa projeção serve para dar uma ideia da velocidade do tempo. O tempo tem a mesma velocidade em todo lugar, mas a velocidade do tempo para o professor Chagas era outra, era muito maior, como vocês vão ver aqui desde já. Porque ele, em 1926, ou seja, com 16 anos, ele entrou na escola de medicina. Então não há ninguém aqui que tenha entrado mais cedo. Depois tem um trecho inevitável, né, que é o da graduação e pós-graduação. Se eu juntar isso tudo, dá 5 anos, 32 a 37. E depois, os anos iniciais da cátedra até o Instituto ser fundado. Se eu juntar esse período também todo, dá mais 7 anos. Quer dizer, é uma velocidade ultrassônica em termos de trajeto acadêmico, né? A próxima, por favor. Bem, aqui é uma coisa importante, pode não ter importância para ninguém, mas pode dar margem à confusão. Eu vou esclarecer desde já. Isso aqui é uma coisa que é muito importante fazer cada vez que nós apresentamos algum fato histórico, alguma história, que é o contexto em que essa história se desenrola. Mas que época era essa? Quem é que fazia o quê? Então, aí está sumariamente o seguinte: o ponto central em torno do qual gira tudo nesse período é o Estado Novo. Olha lá, em 3 de novembro de 30 o Vargas toma o poder. Depois, em 37, ele instala o Estado Novo. Depois, em 39, tem a Segunda Grande Guerra, e ele tem uma posição dentro da Segunda Grande Guerra. Em 45 termina a Segunda Grande Guerra e a ditadura do Vargas, de modo que é um período fechado em termos de possibilidade de acesso à opinião livre, né, de modo geral, ao movimento democrático, porque essa ditadura do Vargas ficou famoso na época. Eu me lembro, eu era criança, mas ele dizia, depois que me puseram para fora, depois de eu comandar o país pelo curto período de 15 anos. Isso são palavras do Vargas, gravadas. Próximo, por favor. O que eu chamei de transições decisivas. Então agora vamos começar a ver os pedaços, né? Temos que ir de 30 até 45 em 21 minutos. Bem, tem uma primeira questão. Eu sempre reparti a conferência em dois aspectos. Primeiro, por que diabos que o Chagas saiu de Manguinhos, né, e foi para física biológica? Segundo lugar, por que o Chagas fez um instituto de biofísica? Aí tem muita coisa que dizer realmente, mas eu vou ter que cortar 95% do que eu poderia dizer. Agora, então eu interpus aí um período que é vital, é curtíssimo e é vital para explicar uma série de eventos, uma série de desenvolvimentos, uma série de circunstâncias que mudaram a história do pré-instituto. A próxima, por favor. Então, eu fiz esses quadros
esses códigos são o seguinte, é para ver as cores. Não é para ficar lendo, não. O que está em verde significa ligação do Chagas com Manguinhos. O que está em vermelho significa ligação, afastamento do Chagas de Manguinhos. Ele sai e vai para outro lugar. Pode até ser ainda o Instituto Oswaldo Cruz, mas vai para um outro setor, onde já não era mais a Manguinhos que eu vi jogar na Suécia. Já era um outro Manguinhos, né? Próxima, por favor. Então, está aquele período de graduação. Aqui, o período de 32 a 34, ele já estava formado, porque ele se graduou em 1931. Então, de 32 a 34, já começa a mudar a distribuição das cores, né? O verde fica todo lá no alto, quer dizer, na parte mais recente, e o vermelho começa a se deslocar para baixo, né? Ou seja, fica sendo uma coisa mais recente. Aqui está. Então, ele trabalhou na anatomia patológica. Por que anatomia patológica? Porque lembre-se de que o Chagas tinha como pai o Chagas pai, e tinha como irmão o Evandro Chagas. Era uma família totalmente dedicada à patologia tropical, à medicina tropical. Então parecia mais ou menos óbvio a qualquer passante ali pela Rua do Catete que o Chagas pequenininho também seguiria a carreira do pai e do irmão. E assim foi, isso ocorreu de fato. Mas quando chega aqui em torno de 34 é um ano-chave também. Ele passa, vejam só, ele era assistente-chefe da anatomia e fisiologia patológica da Faculdade de Medicina, verde. Passou para fisicoquímica do Instituto Oswaldo Cruz. Vermelho significa que ele estava em Manguinhos, mas estava com o pé numa disciplina que não era típica de Manguinhos. E isso vai se acentuando, de 32 a 34. E é rápido. Em 2 anos tudo isso ocorreu, não é? Chegou até assistente efetivo da física biológica. Aqui 34, definitivamente, houve a decisão que vinha sendo tomada aos poucos antes, em vários anos antes, ele resolveu consumar. Vou passar para a física biológica. Em 34, 36. Em 34 ele foi ser assistente efetivo da física biológica. Não podia haver sinal mais claro de uma mudança. Próxima, por favor. Bem, então temos, como eu disse, as duas grandes divisões. Primeiro, a primeira grande questão, que é a transferência da patologia tropical para a fisicoquímica, né? Há uma série, aí existe aquilo que o Stephen Jay Gould, que é um dos meus gurus, que diz o seguinte: a história é uma sucessão de imprevistos, contingências e conjunturas. Então você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Não, amanhã, mas não sei. O fulano vai governar até... Então, não sei, ninguém sabe isso, evidentemente. Então, é sempre uma surpresa. No caso do Chagas, uma série enorme de motivações, algumas inacreditáveis, mas estão comprovadas. Tudo que eu disser aqui está comprovado. Quando não estiver, eu vou assinalar. Então, para a transferência do caminho paterno e fraterno, quer dizer, da medicina tropical para a fisicoquímica, demorou muito pouco, né? Cerca de 4 anos. Que motivações? Por que ele fez isso? Por que ele passou de um lado para o outro? Ele tinha um pai
que era um Nobel, um prêmio Nobel, que só não ganhou por uma injustiça gritante. E em segundo lugar, ele tinha o Evandro. O Evandro era um motor de alta potência em incessante movimento pelo Brasil inteiro, tratando de tudo quanto é tipo de doenças tropicais, criando hospitais, criando postos, tratando de doentes e deixando médicos trabalhar, etc. Ele estava povoando medicamente o Brasil. Então, as pessoas dizem, puxa, mas com esses dois sujeitos assim, você devia mais era fazer medicina tropical. Ele disse, exatamente por isso que eu não vou fazer o medicina tropical. O que eu posso fazer agora para aparecer como apareceu o meu pai e como apareceu o meu irmão? Não há nada o que fazer. Em patologia, em medicina tropical, não há nada mais o que fazer. E o que eu tenho? Eu tenho que arranjar alguma outra coisa para fazer. E aí vem o que eu chamei de a revelação de Fauré-Fremier. Fauré-Fremier é uma pessoa que muita gente aqui nunca ouviu falar. Ele era um professor do Collège de France e ele tinha um avanço, ele provocou um avanço enorme nos estudos tanto de patologia tropical quanto de fisiologia celular, porque ele tinha o dom de pegar um assunto, seja ele qual fosse, e tratá-lo de N formas diferentes, utilizando todas as técnicas, utilizando todas as disponibilidades existentes. Então era uma coisa fantástica, porque ninguém fazia isso. As pessoas estudavam uma coisinha, outra. Ele pegava aquilo tudo e juntava para estudar um ser apenas. E isso era uma coisa extraordinária. Pois bem, ele foi uma das grandes influências. Veja bem, eu quando comecei a estudar isso, eu achava que o Fauré-Fremier não tinha importância nenhuma. Atualmente eu acho que foi importantíssimo o Chagas ter tomar aquela decisão. Tem alguém lá atrás rindo, mas não é porque um amigo meu, Francisco, que trabalha lá comigo, que é a pessoa que mais conhece o arquivo de Chagas e que me acompanhou nessa campanha de descobrir quem é Fauré-Fremier. Para certas pessoas aqui que gostam de música, que vão ficar contentíssimas, o Fauré-Fremier era filho do Gabriel Fauré. Missa de Requiem, sonatas, esse Gabriel Fauré era o pai do Fauré-Fremier. E o Fremier, ele, Fauré-Fremier, adotou, porque era o nome do pai, do avô, o nome do avô deles. Então eles juntaram um nome ao outro e ficou Fauré-Fremier. Bem, então ele fez uma mudança, provocou uma mudança enorme no desenvolvimento da patologia tropical. Então, mas além disso, eu não queria dar a impressão de que foi só uma pessoa que fez isso. Foram dezenas de pessoas que colaboraram para isso. Dezenas, centenas, talvez, de pessoas que colocaram uma palavra, às vezes muda a cabeça de uma pessoa. E o nosso Chagas, ele teve, eu selecionei algumas, mas eu poderia selecionar outras tantas, assim. Primeiro, o Fauré-Fremier, que para mim era o último, eu botei em primeiro lugar. Segundo, as perspectivas de patologia tropical. Isso eu quero me referir, de novo, ao pai e ao irmão. A pergunta aí é a seguinte:
que é que você pode fazer de melhor em patologia tropical? Não é uma pergunta é difícil de apresentar uma boa resposta. Depois, uma outra coisa muito importante a que o Chagas foi submetido, que é ao treinamento com os professores de primeira classe, tanto aqui quanto no exterior. Então, em primeiro lugar, Costa Cruz, isso aí foi logo cedo o primeiro, microbiologia. O Costa Cruz, quando ele acabou o estágio, disse para ele o seguinte: meu amigo, microbiologia acabou. Você só vai poder fazer microbiologia se você associar a microbiologia físico-química. Fora isso, você não vai achar mais nada. Essas as palavras finais, né, do Costa Cruz para ele. O Miguel Osório de Almeida se despediu dele porque achava que ele se metia demais com o que ele dizia e já queria dar respostas aos artigos que ele escrevia, e ele achava isso um desrespeito. Então, não quis. Carneiro Felipe, ao contrário, Carneiro Felipe foi um grande animador. Carneiro Felipe era um cientista que não era um pesquisador. Veja bem, ele era cientista, mas não era pesquisador. Sabia tudo de físico-química, orientava todo mundo de físico-química, mas escreveu pouquíssimo sobre físico-química. Trabalhou muito pouco em físico-química, mas orientou muita gente, entre os quais o Carlos Chagas, até o momento de apresentar a aula do curso para a catedrática. Então, foi até o último estágio. Depois tem um outro dado menos importante, que esse é coisa pessoal. Eu ainda tenho na cabeça que ele foi também um pouco empurrado pelo próprio Francisco Lafayette, que era um antecessor dele na cátedra de Física Biológica, porque eu encontrei duas referências nos artigos, um convite dele. Eu achei que era pouca coisa, então, mas de qualquer maneira tem muita coisa que às vezes é importante. Porque ele, como nosso, mas não é o meu preferido. Próximo, por favor. Pronto, aí está o Forrest Lamier, para quem não conhecia, é o da esquerda. Essa história é engraçada, realmente engraçada, porque o Forrest Lamier, quem conhece essa história melhor que eu, é o Francisco, lá atrás dele, é um amigo do meu colaborador. Ele fazia uma construção de filosofia, eu falei, quem é esse cara? Não me fala, ele apareceu num artigo, numa citação qualquer. Eu digo, quem é esse? De jeito ninguém conhece, certo? O que eles vão fazer? Já sei, vamos procurar no obituário. E fomos no obituário, encontramos belíssimos obituários do Forrest Lamier, porque ele era um sujeito famosíssimo. Então, todos os detalhes. Cadê a menina Ana Paula que está lá? Pois é, eu encontrei no lugar aquela história que eu te contei, metade dela estava no obituário do Forrest Lamier. Isso é uma dica para você que é estudante. Procurar sempre no obituário, quando o sujeito é bastante bem. Pode deixar. Agora, tem umas coisas interessantes. Nós, o Francisco e eu, nos divertimos muito, porque não tínhamos certeza de que esse era o Forrest Lamier. O Fernando Lamier encontrou-se com Chagas e causou essa influência toda em 1933, que foi a primeira vez que ele veio à América do Sul. Foi a São Paulo, depois foi ao Rio, e aqui em Manguinhos, quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, em Manguinhos, ele deu uma série de conferências. Nós nem sabíamos se era uma, duas ou três. Você lê os documentos do Chagas, às vezes é a palestra, às vezes é uma conferência, às vezes é uma série de conferências. Eu não consegui descobrir, até que encontrei um currículo feito pelo próprio Chagas, e que ele dizia, citava o Forrest Lamier, dizia, uma série de conferências. Aí ele definitivamente liquidou essa questão. Essas coisas me incomodam, vai ter uma pedrinha no sapato, mas é a mesma coisa. E aí,
E aí obtivemos as fotografias. Eu tinha essa fotografia quando eu estive trabalhando com o Chagas lá na Unesco, durante 67 e 68. E aí eu me lembrei dessa fotografia. Um dia eu levei lá para uma amiga e disse, sabe que esse cara aqui? Eu não sabia. E aí, Francisco, acabamos descobrindo. É o Correio Feminino, porque pegamos todas as revistas antigas. Nesse processo nós nos divertimos muito, na verdade. Bem, então, em 1933, ele conheceu o Forrest Lamier através de uma série de conferências sobre a cinética do desenvolvimento em protozoários. Então, ele deixou isso gravado, né? E ele depois nunca mais viu o Forrest Lamier, pode ter morado, em 1933. Passa-se o tempo e chegamos a 1968. Acontece uma coisa extraordinária. E é o seguinte, eu estava lá na Unesco com o Chagas, ajudado no trabalho, e aí, um belo dia, acabou o trabalho e fomos, o Chagas, eu e se alguém conheceu essa pessoa que eu vou citar aqui, levanta o braço. Joaquim Roberto Correia Freire. Joaquim Roberto Correia. Trabalhou com o Coceiro. Coceiro, Babinho, eu. Então, depois ele deixou foi fazer outra coisa. Mas, nessa ocasião, vocês verem, ele era uma pessoa muito instável. Então, nessa ocasião, ele estava fazendo a cobertura do evento que nós organizamos para a revista Realidade. Quem daqui conheceu a revista Realidade, levanta o braço. Já conhece mais isso. Então, é uma revista muito boa. E ele estava fazendo a cobertura. Então, estava sempre conosco. Ele estava sempre no escritório do Chagas, etc. E ele um dia chegou quando terminou-se embora, ele pediu, Chagas, posso lhe pedir um favor? O senhor me acompanha? Porque ele tinha estado no Colégio de France, fez um estágio de um ano, um concurrir. E aí vamos ir lá, vamos lá, era um sábado. E aí nós entramos lá, ficamos conversando no pátio. E aí aconteceu uma coisa extraordinária. O Chagas começou a nos contar essa história do Forrest Lamier, que eu desconhecia completamente. Isso que o Forrest Lamier. Sim. Falou. E lá no meio da história, apareceu um senhor lá no cantinho do pátio, bem andando, passou perto de nós. Aí o Chagas, era o Forrest Lamier, por incrível que pareça, eu tinha visto em 1933, então em 1968. E depois, esse senhor ficou viúvo aos 87 anos. E, não contente com isso, ele casou com a secretária antiga que ele tinha. E o casamento durou apenas 5 meses, como era de se esperar. Isso tudo está muito bem documentado por isso, né? Está tudo em revista francesa, fotografia. E aí ele disse, olha, era ele mesmo, né, Francisco? Era ele mesmo, por quê? Olha o luto. Ele estava de luto. Era a primeira mulher. Enfim, e só por mostrar que a coisa é muito dos próximos. Bem, aí termina a revisão na temporal, que é a seguinte.
científica, e ele chega entre 35 e 37 a catedrático de física biológica. Em 2 anos ele chegou de 3. 34 ele era adjunto, assistente naquela época, assistente de física biológica. E aí ele, em 37, era catedrático de física biológica. Então, eu acho que é um trajeto assim, furiosamente rápido. Próximo, por favor. Vou dar um outro exemplo, que é o seguinte, olha isso. Repara, esse é uma visão um pouco mais ampla, né? Se eu vi 2 anos, se verificava, estava tanto em Manguinhos, tanto do lado de cá, como do lado de lá da Grande Brasil. Né? Estava tanto em Manguinhos quanto na biofísica. Depois esse cientista biológico em 34, ele passou então para o lado de cá mesmo, depois morre o pai em 34, logo depois, e ele casa com a Ana, é a esposa de Carlos Chagas, que morre em 35. É uma pessoa extraordinária. Minha mulher veio com O cara não veio hoje. Morre em 35 para Não, casou. Essa foi muito bem lembrada. Ela morreu há uns 2 anos. Em 1935. Então, você veja, uma coisa que eu fiquei muito impressionado quando eu fui falando isso, o tempo decorrido do atenção para as datas, olha, ele fez a livre docência de física biológica em 12 de dezembro de 35. Em 12 de dezembro de 35. O Lafayette, que era o catedrático de física biológica, morreu no dia 29 de dezembro de 35. Quer dizer, 17 dias depois. Então, a regência da cadeira foi dada a ele, porque ele era o único assistente de física biológica que tinha o título de docente, ele automaticamente feito regente da cadeira, onde ficou de 36 a 37. E aí, a cátedra, o concurso, foi feito em 23 de novembro de 37. E ele ganhou porque era o mais titulado e a tese era melhor. Foi orientado pelo Carneiro Felipe, aquele físico que ficava o tempo todo. E pelo Paulo de Carvalho, que foi nosso professor de farmacologia. E quando entra, quando ele entra na cátedra ele entrou, fez uma opção da Constituição de 37, olha só, ele acabou a regência em 37, que a razão do concurso, e aí teve que sair. E em novembro de 37 veio a Constituição que proibia a acumulação de cargos. Então ele ainda era técnico, não e catedrático, não me lembro de idade. Mas foi uma batalha, porque o Evandro não queria, dizia que não, você está renunciando à pesquisa, isso é uma maluquice. E o Chagas dizia, mas é isso que eu tenho que fazer, porque é isso mesmo, tem que levar a pesquisa para a universidade, não existe, não é possível. E aí essa história, só no lugar onde se pesquisa, só no lugar onde se pesquisa, então se você ensinar, tem que pesquisar. Aí está na porta, isso
Aliás, deixa eu fazer uma correção rápida. A data em que ele, pela primeira vez, lançou esse paradigma que era então, essa história, e segundo os arquivos que estão lá na linha, vocês vão lá procurar, vocês vão encontrar o seguinte: ele criou essa frase, dezenas de frases dessa frase. Ele teria dito isso pela primeira vez no Congresso, segunda Conferência Geral das Universidades, em Istambul, na Turquia, em 1955. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim. Aí um belo dia lá em Manguinhos, esse cara com uma separata, disse uma separata de Ciência e Cultura de 1952, onde ele dizia isso tudo justificava e etc. Então eu acabei de escrever um artigo que pode ter um rodapé que eu disse, não era 52, aquilo que eu falei que é 55, não era, não, é 52. E foi publicado também em 53, um outro artigo, dado aqui no livro Homens e Coisas de Ciência. Bem, próximo, bagulho. Bom, aí chega a viagem à Europa. Isso foi uma outra coisa transcendental. E isso eu convivi à distância, mas convivi. Muito principalmente com a da Dona Ná. Aconteceu o seguinte, ele ficou catedrático no final de novembro de 37, ganhou o concurso. Em dezembro de 37, ele foi embora para a Europa. Ele disse o seguinte: eu não tinha dinheiro para ir. Então o que eu fiz? Eu vendi um automóvel que eu tinha, vendi, mas não sei o que, ele dizia assim, vendi uns troços que eu tinha, vendi uns troços que eu tinha. O sogro dele ajudou, o sogro dele era um embaixador, era uma franja internacional, ele ajudou, e lá foram os dois de navio e ele saiu no final de 31, ele chegou lá em 39, em 37, chegou lá em 38. Então, ele fez um trajeto, e depois ele tinha um cunhado, que trabalhava na Embaixada de Paris e o outro que trabalhava na Embaixada de Londres. Os outros não tinham que pagar, hotel. Os dois acolheram. Bem, eu não tinha despesa, praticamente nenhuma. E aí, para aproveitar isso, eu visitar essas pessoas. Primeiro, Alfred Diniz Alves. Cadê o... Olha, são pessoas... As pessoas que mais conheciam, mais íntimos do casal pessoal. Ainda bem que eu não vou falar uma coisa. De outro lado, o René Bruncel, René e Sabine Bruncel. Nesse momento estabeleceu-se aí um conhecimento de coisas muito importantes. Chagas estava lá no Instituto Marais, certo? No Instituto Marais, lá em Paris, e ele assistiu a um seminário que foi dado pelo Daniel Auger. E ele apresentou
estudos biológicos com um torpedo, uma raia, um torpedo marmorata. E eles conseguiram na cabeça. Depois, com o José, ele estabeleceu uma relação de amizade, uma relação muito amistosa, sabe? Duas pessoas extremamente delicadas, duas pessoas extremamente educadas, que se deram muito bem. Depois foi à Inglaterra e encontrou principalmente esse Arthur Morel e o Lord Avian. Edgar Avian. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não tive coragem de botar no meu manuscrito, mas é um negócio, é das coisas mais emocionantes que você podia ter dito de uma universidade. Então, nós estamos aqui numa universidade, e vocês todos são pesquisadores, eu vou me atrever a incluir isso aqui. É o seguinte, esse Archibald Vieira, ele acabou sendo prêmio Nobel, e um dia o Chagas trouxe ele para visitar o Instituto. E foi escolhido para saudá-lo, né, na entrega do doutorado do Maurício Costa. Olha o que o Chagas disse em relação ao que ele sentia, pensava em relação à universidade. Abre aspas. São dias de júbilo. Estes, os quais a universidade, reunida a sua assembleia, faz entrega aos eleitos de seus títulos honoríficos. Nestas ocasiões, cumpre ela com uma de suas mais nobres missões em relação aos seus objetivos, ao seu corpo docente, à sociedade, pois, em verdade, não realiza neste ato a simples homenagem pessoal, por mais merecido, mas muito mais, pois procura, na reverência de tal manifestação, no acerto em que realiza a sua escolha, indicar a sua aprovação a um ideal, o seu aplauso a uma tendência espiritual, o seu entusiasmo por uma conduta humana. Assim, transcendem eles de meros eventos de rotina de nossa vida universitária para assumirem, na simplicidade desta cerimônia, significação de todo especial. Trata-se, na verdade, de um momento em que, ao apontarmos um exemplo à nossa sociedade, à nossa mocidade, definimos, mais do que em qualquer outra ocasião, a nossa posição, nossos ideais e nossas responsabilidades. Foi assim que saudou a medalha Honoris Causa foi concedida ao nosso prefeito. Essa é uma expressão. Eu sou eu e o Marcelo Narciso. Faz muito ali, está muito perto. Pedir licença a ele para a gente próximo. Então, o Chagas já tinha chegado na física biológica. A primeira coisa que ele fez foi mudar o nome. Física biológica passou a ser laboratório de biofísica. Engraçado porque ele não existia o laboratório de biofísica. Você entrava aqui, o que é isso? O laboratório de biofísica. Onde é que está escrito? Não existia. Ele mudou de nome. Isso aqui é a cadeira de física biológica. Está bem. E o laboratório de física, o laboratório
eu fiz. Aí aqui também, era um discurso muito. Ele resolveu mudar o nome. Agora, eu acho que vou ter que interromper, que já estou muito tempo já. Acontece que o ser humano Maria? O meu dedo eu passo para você. Eu acho que é certo. Vai lá. Vanderlei, o mínimo que eu posso fazer é ficar os 40 minutos seus aqui depois, quando ele confessar. Bem, próximo, por favor. Então, aí apareceram os problemas. Ele tinha, repare, tinha uma casa onde ele não podia ter assistentes, porque a Constituição de 37 proibia a comunhão. E naquela época, ser assistente na universidade era um cabide de emprego. Não havia, eu peguei aí no vizinho do estado, não havia assistente de universidade que fosse um indivíduo dedicado à ciência, que fizesse as pesquisas, dar aulas, etc. Nada disso. Eu queria completar o orçamento caseiro dele. Então ele arranjava esse bico de trabalho e quando a Constituição proibiu, todos largaram. Então o que aconteceu? O Chagas que tinha uma série de assistentes, ele teve que deixar os todos saíram, foram embora. Com uma exceção, o Lafayette Rodrigues Pereira, o Fafá. O Fafá continuou, porque tinha morrido o pai dele, e ele continuou lá. E também ficou também um funcionário que, na verdade, resolveu ficar porque ele já tinha tempo bastante na cadeira, faltavam poucos meses para ele entrar na aposentadoria, então ele continuou por tempos esperando chegar a aposentadoria e depois a aposentadoria. Então, olha os problemas. Tinha que escolher um modelo, tinha que escolher uma equipe, tinha que estabelecer uma equipe, tinha que procurar jovens, tinha que procurar dinheiro para poder fazer uma instituição de pesquisa na universidade. Então, cada um desses estadozinhos é um projeto gigantesco, né? Resolveu tudo da maneira mais rápida e fácil. E aí é que se faz presente a importância que teve ele em trabalhar com Chagas primeiro e depois em casar com a Dona Ná. A Dona Ná era a Dona Ná de Silva Alvim de Melo Franco, filho do embaixador. E com isso ele teve uma ascensão social enorme. E o Chagas era uma flor, de modo que era fácil ele encantar todo mundo, né? Fantástica. E foi então conseguindo as suas coisas, muito na base de relações pessoais e relações profissionais. Então, a escolha do modelo é muito curiosa. Tem um livro de uma escritora lá de Mourinhos, que eu esqueci o nome, o Francisco, como é o nome daquele livro? Pontos de Fato. O nome da minha autora é Vilhena, não é? Claro, Virginia Shaw. Como? Virginia Shaw. Isso, é isso. A Virginia Shaw tem um livro muito bom, simples, mas muito bom, Contos de Fato.
um livro, um tipo neurótico, né? Ponto de fato. E aí ela faz uma pergunta. E afinal, como é que você escolheu um peixe para trabalhar? Então ele responde o seguinte, eu vou te contar como é que foi. E aí conta, e o que ele conta é a passagem dele pelo laboratório de sessão. E ele viu que aquele era o modelo experimental mais adequado. Além do que, aqui no Brasil existia peixe daquele mesmo tipo, peixes elétricos por aqui, que era uma espécie diferente, mas que se prestaria ainda melhor para os estudos que ele queria fazer. Uma nova equipe. Isso foi uma coisa muito difícil. Ele pediu o Oromar Moreira. O Oromar Moreira, para vocês verem como ele já é antigo, ele foi da minha banca de titular. O Oromar Moreira era de Minas Gerais, do país italiano. Então, ele emprestou, cedeu o Moro Gonçalves e o Veiga Salles para o Chagas poder funcionar. A outra coisa que ele fez, ele arranjou outras pessoas, daqui, dali, mais o sofá, mais não sei o quê. E aí ele tinha uma outra história, ele tinha que fazer com aquilo que ele aprendeu naquela curta viagem na Europa. Na Europa, ele via que as pessoas trabalhavam com modelos simples, autóctones e com material que era, em grande parte, fabricado localmente. Ele fazia, modelos eram simples. E ele começou a aplicar isso aqui. Como é que ele fazia o modelo de intercâmbio? Ele fazia um modelo de intercâmbio, é sempre a história do jovem. Eu quero trabalhar na universidade porque eu quero dar aula para jovens. Eu aprendi isso com ele. Eu quero trabalhar na universidade para dar aulas para jovens. Que são as pessoas mais interessadas no mundo, qualquer coisa, né? Aí, ele criou um intercâmbio científico muito interessante, que era o seguinte. Em cada verão, ele recebia, verão daqui, eu recebia os convidados de fora. Especialmente da França, né, da Inglaterra, sempre da Europa. Depois dos Estados Unidos também. E depois do verão de lá, as pessoas que tinham trabalhado com os visitantes iam passar o verão lá no laboratório nosso. Está aqui o Jorge Carvalho, que não me deixou mentir. O laboratório dele foi feito assim, o Hoffman veio, aí eles trabalharam juntos, gostaram muito do trabalho, e aí depois o Antônio foi passar um tempo lá, no verão deles lá, depois do lá, até que eles estão em condições de comandar o laboratório de eletrofisiologia cardíaca. E assim ele foi fazendo laboratório por laboratório. Isso dá um trabalho enorme. E a seleção dos jovens, como selecionar os jovens, né? Houve um tempo que ele fazia seleção, eu já peguei esse tempo. Ele fazia um curso no verão, ele fazia um curso de aplicação de métodos. Aplicação da biologia, a aplicação de métodos físicos da biologia à medicina. A gente aprendia a mexer com tudo em 3 meses. Eu tive aula até de fotometria de raio-x. Mas acontece que isso eu não aprendi não. Muito complicado. Enfim, e o recurso principal, o recurso. Aí entra uma coisa muito importante que é
inserção social que o casamento trouxe para os jovens. E ele, se ele fosse esperar pela ajuda das pessoas que reverenciavam o Dr. Chagas, que reverenciavam o Evandro, isso nunca chegaria. Mas como ele estava de fato vivo e era o sujeito que era, um sujeito absolutamente diplomata. Ele era um diplomata, nato, sem fazer camaratia. Podia ter um doutor honoris causa, teria muito camaratia facilmente. E ele organizou um sistema que, em primeiro lugar, tudo que chegava para ele dava no ambulatório. Todos os recursos que ele podia dar no ambulatório. Em segundo lugar, todos os amigos que ele podia, ele pedia dinheiro. Quanto mais alto, muito mais alta a função do amigo, maior o pedido. O laboratório do Antônio foi construído com dinheiro do Coimbra, né? Antunes. E ele conta que esse dinheiro ele conseguiu, porque ele foi no jantar, começou a conversar com os dias, não sabia quem era, aí os dias fez uma pergunta de ciência, e aí, pronto. O Paulo pediu que desse uma bolsa, e aí por aí foi, acabamos no laboratório de fisiologia cardíaca. Eu quero me desculpar pela minha falta de educação. A minha mulher, há uns 15 minutos, já está fazendo para mim assim. É que eu me entusiasmo e não tenho medida de parar. Então eu vou parar agora para Gáudio de todos. Obrigado.